Olá, meu nome é Ivan Taveira e nós estamos dando sequência aos estudos de Apocalipse 14. Hoje nós vamos para o quinto estudo, nós vamos estudar sobre a profecia das 2.300 tardes e manhãs de Daniel capítulo 8, verso 13 e 14. Antes de começarmos os estudos, gostaria de convidá-los a fazer uma breve oração. Senhor Deus, Pai amado, nós vamos abrir a Tua palavra mais uma vez, Senhor Deus, estudá-la profundamente. E para isso precisamos, Senhor Deus, da direção do Teu Santo Espírito. Pai, por favor, ilumina nossa mente, nosso coração, para que possamos compreender, Senhor Deus, a beleza da profundidade da Tua palavra, Senhor Deus. Por favor, nos ilumine a mente e o coração, para que não apenas sejamos ouvintes, Pai amado, da Tua palavra, mas praticantes dela. Por Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Bem, gente, vocês percebem que nós estamos no estudo, fazendo o estudo das 3 mensagens de Apocalipse 14. Vocês perceberam a profundidade dessas mensagens, do quanto que ela abrange, da Bíblia inteira. Você vê que coisa maravilhosa, poucos versos nós estudamos até agora, mas nós vemos quanta beleza nós extraímos desses versos, na palavra de Deus. E nós estudamos sobre a mensagem dos 3 anjos, Nós vemos ali o contexto das mensagens na história da igreja. E agora então nós vamos ver a profecia que deu início, deu start ao tempo do fim que nós vivemos, E essa profecia está lá em Daniel, no capítulo 8, verso 13 e 14, que diz assim, olha: Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: Até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército, a fim de serem pisados? E ele me disse: Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Bem, gente, olha só que interessante. Daniel teve uma série de visões, se você pegar o livro de Daniel, você perceber que logo no começo Daniel já tem uma visão importante, uma visão que ali ele interpreta a visão do rei Nabucodonosor. Na verdade, a visão do rei Nabucodonosor, Ele já interpreta ali a estátua de ouro. Você percebe que ali naquele capítulo 2, nós vemos ali uma profecia básica que conta a história da trajetória da humanidade desde o Império Babilônico, até a volta de Cristo. Vou dar uma passadinha bem rápida para vocês, para a gente não perder assim a sequência da lógica, do estudo. Abre suas Bíblias lá em Daniel capítulo 2. Você sabe que Daniel, ele foi exilado ali na Babilônia, depois que Judá pecou, Jerusalém pecou. Então Deus enviou castigo, o rei Nabucodonosor foi lá destruir o templo e levou o povo cativo para a Babilônia. E lá no capítulo 2, então, você percebe que Daniel já tinha sido escolhido ali para ser um dos sábios, da Babilônia, junto com Sadraque, Mesaque, Abednego, seus amigos ali, que foram fiéis a Deus. E aí, então, Nabucodonosor teve um sonho de uma grande estátua, e essa estátua, ela tem um símbolo, tem um significado. Essa estátua era de metal, A cabeça era de ouro, os braços e o peito de prata, o ventre de bronze, as coxas de ferro, os pés misturados de ferro com barro, e vinha uma pedra que não era cortada por mão de homens, caía nessa estátua, destruía a estátua inteira, e essa pedra tomava conta de toda a terra, E aí então Daniel explicou o sonho para o rei, Aqueles metais simbolizavam reinos, sendo a cabeça de ouro, sendo o Império Babilônico. Você vai ver a partir de Daniel capítulo 2, Daniel contando o sonho para o rei, no verso 29, E ele dando a interpretação. A partir do verso 34, 36, que ele diz assim: Este é o sonho, e também a sua interpretação diremos ao rei. Então, a partir do verso 36 de Daniel 2, você vê ali explicando, No verso 37, olha: Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder e a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Olha que bacana. Então, o Império Babilônico, Ele era a cabeça de ouro. Aí que Daniel fala para ele: olha, depois de ti se levantará outro rei, outro reino, Então, outro reino inferior ao teu. E depois um terceiro reino, de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como ferro. Então você percebe, são reinos. Então depois da Babilônia, viria um segundo reino, A Babilônia, o primeiro reino. Depois viria um segundo reino, um terceiro reino e um quarto reino. E que reinos são esses, Como que nós podemos ver na história os reinos sucessivos que veio depois de Babilônia? Bem, nós sabemos pela história
que o reino que dominou a Babilônia, que conquistou a Babilônia, foi o Império Medo-Persa. Medo-Persa. Você vê isso aqui no próprio livro de Daniel. Lembra daquela mão escrita que apareceu na parede? Daniel capítulo 5, se não me engano, né? Daniel capítulo 5, vi isso. Lá em Daniel capítulo 5, vai mostrar a escritura na parede, né? Que o rei Belsazar, né, da Babilônia, ele zombou das coisas de Deus, sagradas de Deus, tomou vinho ali num banquete que ele fez com as suas concubinas ali, com seus príncipes ali, zombando das coisas de Deus, e Deus então enviou uma mão que escreveu na parede, Mene, Mene, Tekel, Ufarsim, né? O que diz lá então, né? Pesado fosse o teu reino na balança, né? Achado em falta, e dado aos medos e aos persas, né? Você vai ver isso lá em Daniel capítulo 5, no verso 28, olha. Verso 28, Pérez, né? Dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então olha que interessante, o império que sucedeu à Babilônia foram os medos e os persas. Eles se juntaram, né? Dario, o medo, e Ciro, o persa, se juntaram e conquistaram então a Babilônia. E aí então dominaram, né? Reinaram por um bom tempo. Depois a Pérsia foi dominada pelo terceiro reino. Qual que é o terceiro reino que conquistou a Pérsia? Nós vemos lá em Daniel também, no capítulo 8, nós vemos lá o bode, né? O bode simbolizando, o carneiro simbolizando a Pérsia, né? A Média Pérsia, e o bode simbolizando a Grécia. O império que conquistou a Média Pérsia foi o Império Grego, né? Alexandre o Grande, com seus 4 generais, né? Cassandro, Lissandro, Ptolomeu e Seleuco. Eles conquistaram então a Média Pérsia, dominando então todo o reino na época, né? Conquistando tudo. Então ele foi o terceiro reino, o reino de bronze. E depois não viram um quarto reino de ferro. Alexandre o Grande então morreu. O reino foi dividido entre seus 4 generais, enfraquecido o reino, sobressaiu então o Império Romano, que veio e dominou tudo. Então as longas pernas de ferro, né, da imagem da estátua, simbolizando então o Império Romano. E aí então, nós vemos depois que não veio outro império. Não veio outro império humano, não veio nenhum império, né, que dominou, que conquistou Roma. Pelo contrário, você percebe que Roma foi dividida. Os pés da estátua, né, ali de barro e ferro misturado, ali mostra a Europa, né? Quando as tribos bárbaras, 10 tribos bárbaras conquistaram então o Império Romano, né? Dividiram ali o Império Romano, formando o mapa mundi que nós conhecemos, né? Por exemplo, os alemanos formaram a Alemanha, os saxões formaram a Inglaterra, né? Os burgúndios, a Itália ali, aquela região ali, enfim, você vê os francos formando a França. Então você vê que formou o mapa mundi que nós conhecemos. E aí, então no capítulo de Daniel nós vemos uma pedra que foi cortada não por mãos humanas, né? Que simboliza o quê? O reino de Cristo. O reino de Cristo que virá. E Daniel, gente, ele é cheio de símbolos, tá? Mas há explicações nos símbolos de Daniel. Aí você percebe que depois o rei Nabucodonosor levantou uma estátua de ouro. Ele falou, não, meu reino não vai passar. Meu reino não vai passar, como Daniel disse, não. Eu vou fazer uma estátua toda de ouro. Ele fez uma estátua toda de ouro. Dizendo o quê? Que o reino dele não ia passar. E aí então fez lá para todo mundo adorar aquela estátua. Nós vemos ali o que aconteceu, né? Sadraque, Mesaque e Abednego recusaram-se a adorar a estátua. Foram lançados na fornalha de fogo ardente. E Deus livrou os 3, né? Nós sabemos essa história aí. Depois Daniel também, já no império do Persa ali, Daniel foi jogado na cova dos leões, né? E você vê que a partir do capítulo 7 também, Daniel vê ali mais agora, né? Você vê que no capítulo 2, o rei Nabucodonosor vê ali uma estátua, né? Com cada metal representando um reino. Lá em Daniel capítulo 7 nós vemos animais, 4 animais, que também são a mesma coisa, só com mais detalhes. Tá? Mais detalhes. Até ali, Daniel foi entendendo algumas coisas, mas outras coisas foram ficando difíceis de entender, né? Em Daniel capítulo 7 você vê lá então, olha, os 4 animais, o primeiro animal um leão, né? Um leão alado, né? Um animal semelhante a um leão com asas. Depois vinha um urso com 3 costelas na boca, né? E se levantava de um lado. Depois vinha um leopardo com 4 cabeças, né? E asas de águia nas costas. E depois um animal terrível, espantoso, que Daniel não conseguiu comparar com nada, né? Isso no capítulo 7, tá bom, de Daniel. É legal vocês estudarem sobre isso, viu? Vocês pegarem com calma depois e ver tudo isso, que eu tô dando só uma geralzinha assim para vocês compreenderem o motivo dessas 2.300 manhãs, o motivo dessa profecia, tá bom? Lá em Daniel capítulo 7, então, é uma sequência do Daniel capítulo 2, sabe? Só que agora nós vemos animais. Em vez de metais, agora é animais. O leão alado representando a Babilônia, né? Ele dá a dica lá do que significava. Então, olha, no verso Daniel capítulo 7, no verso 17, diz assim, olha, esses grandes animais, que são 4, são 4 reis que se levantaram da terra. Então, da mesma forma como se levantou 4 reinos lá, né, de metal, agora que estão 4 reinos representados por animais. Então, o que ele diz, né?
Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para todo sempre, de eternidade a eternidade. Então você percebe que esses animais representam também as mesmas coisas, os reinos, e os mesmos reinos que representa lá a estátua de Daniel. Aqui Daniel capítulo 7 representa as mesmas coisas, só que com detalhes mais específicos. Mostra o leão com asas. O símbolo da Babilônia, gente, era um leão alado. Se vocês pesquisarem, o símbolo da Babilônia é um leão alado. Sabe? Depois disso que esse leão se levantou como ser humano, como homem, né? Ali Nabucodonosor se converteu, gente. Se converteu Nabucodonosor. Então se levantou como homem. Depois você percebe que tem um urso, né, com 3 costelas na boca. Por que 3 costelas na boca? Porque os medos persas, gente, quando se uniram, eles tiveram que destruir 3 cidades e foram cruéis, sabe? A cidade de Lídia, né? O Egito, o próprio Egito e a Babilônia. São 3 cidades que eles destruíram ali, mataram muita gente, sabe? Por isso que falaram, devora muita carne. Foi sangue mesmo que correu mesmo ali. Foi terrível, terrível. Então ali dá mais detalhes na história. E aí fala do quarto animal, né? E Daniel não compreende muitas coisas do quarto animal aqui, né? Daniel fica espantado com essa visão do quarto animal, né? Ele fica assim espantado mesmo, assustado com essa visão do quarto animal. E depois surge um chifre pequeno. Eu não vou tratar sobre isso agora com vocês, porque realmente é um estudo mais profundo, tá bom? Mas eu estou fazendo aqui um apanho geral para vocês entenderem que essa profecia das 2.300 tardes e manhãs, ela tem a ver com o tempo do fim. E Daniel não entendeu essa profecia, Daniel não conseguiu compreender essa profecia. O que o anjo diz para Daniel lá no capítulo 12, né? Quando você vai lá para o capítulo 12 de Daniel, você vai perceber que o anjo fala, né? Olha, capítulo 12, verso 4, olha. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Olha que bacana. Daniel, essa visão não é para você, Daniel. Essa visão agora é para o tempo do fim. Então essa profecia, gente, das 2.300 manhãs, ela está no contexto de Daniel capítulo 8 ali, tá? No mesmo contexto das profecias de Apocalipse 14, tá? A gente tá mesclando as duas aqui para você entender que nós estamos falando sobre Apocalipse 14. Mas nós estamos estudando Daniel aqui porque essa profecia tem a ver com o tempo do fim, tá bom? Então, qual que é a visão lá de Daniel capítulo 8, né? Daniel capítulo 8 é a visão do carneiro e do bode. Então, o carneiro representando o Império Medo-Persa, né? Você pode perceber que ele estava num tempo ainda da Babilônia, né? Quando Daniel teve essa visão dos animais, olha só, capítulo 8, verso 1, olha. No ano terceiro do reinado de Belsazar. Quem que era Belsazar? Belsazar era rei da Babilônia. Daniel estava no reinado da Babilônia aqui. Daniel teve essa visão, então, do carneiro, representando quem? A Média Pérsia. E depois o bode representando quem? O bode representando a Grécia. Como nós sabemos disso? Como nós vemos, né? Porque a própria Bíblia aqui explica para nós, quando você vai lá em Daniel capítulo 8, verso 20, o que diz lá? Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Então, você percebe que aqui já estava além de Daniel. Além de Daniel. Daniel estava no tempo da Babilônia, mas estava se representando aqui o quê? O império que surgiria. Né? Depois da Babilônia surgiriam os medos dos persas. E depois o terceiro reino, que era o reino da Grécia. Você percebe, gente, como que é a profecia maravilhosa? Mas então, lá em Daniel capítulo 8, no verso 14, o que o anjo disse para Daniel, né? Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Essa profecia aqui, gente, ela ficou fechada, selada. Selada. Ninguém poderia compreender essa profecia. Por quê? Porque ela era uma profecia para o tempo do fim. Era para o tempo do fim, não era para o tempo de Daniel. Como nós vimos lá, né? Daniel capítulo 12, que o anjo falou para Daniel, Daniel, essa profecia é para o tempo do fim. Não é para você, né? E ainda tem mais um verso ainda que diz lá, olha, Daniel capítulo 12, verso 9, olha. Ele respondeu, vai Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Olha que promessa gloriosa, gente. Então, essas promessas que estavam o quê? Para o tempo do fim. Lembra que nós estudamos sobre o anjo lá, né, que desceu do céu aberto com um livro aberto? Pois essa profecia das 2.300 manhãs, ela estava oculta. Mas quando chegou o tempo do fim, essa profecia aqui ficou esclarecida, porque as pessoas começaram uma corrida bíblica, uma corrida de estudos da palavra de Deus. Lembra-se quando Jesus disse lá em Mateus 24, né? Nós estudamos sobre isso já. Mateus 24 lá, diz que o sol escureceria, né? A lua não daria seu brilho, né? E as estrelas do céu do firmamento cairiam, né? Quer abrir comigo lá? Vamos abrir junto comigo lá, Mateus 24. Eu quero que você... Eu estou contextualizando, tá, gente? Para vocês começarem a entender bem, para vocês perceberem que as mensagens da palavra de Deus estão todas entrelaçadas. É maravilhoso isso, gente, é maravilhoso. Mateus 24, o que diz lá? Primeiramente, Mateus 24 nos diz, né? Jesus nos diz para a gente estudar Daniel, né? Lembra-se?
né? Quando vocês viram o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, né? Quem lê entenda. Você vê? Jesus disse assim, ó, estuda Daniel, né? Mateus 24, olha só. Mateus 24, verso 15, olha. Jesus dizendo lá, quando pois virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. Então você percebe que Cristo, ele deu uma dica. Estuda em Daniel. Estuda em Daniel. E aí então, Jesus também disse, né? Que, olha só, lá no verso capítulo 24 de Mateus, no verso 29, olha. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Percebe, gente? Esses sinais aconteceram. O dia escuro, que já explicamos sobre isso, né? O dia escuro, né? O escurecimento do sol que deu, né? Aquelas estrelas, né? De 1800 e pouco, né? Que nós vimos lá. Tá bom? Já passamos isso tudo para trás aí. Vocês dá uma recapitulada para vocês lembrarem. Tá joia? Então, quando esses sinais começaram a acontecer, o que aconteceu? Quando esses sinais apareceram no céu, o povo começou a ter uma corrida bíblica. Eles ficaram assustados. Falaram, puxa vida, é o final dos tempos. Então começou a ter uma corrida bíblica, um estudo bíblico. E se levantou então Guilherme Miller, um homem de Deus, um homem que estava ali interessado nas profecias, que começou a fazer esse estudo das 2030 de manhãs. E ele falou, puxa vida, mas que profecia é essa, né? Como que começa a profecia? O que é 2030 de manhãs? Como nós vamos entender essa profecia? Então ele começou a estudar. E o que nós vamos estudar agora aqui, gente, foi o estudo que Guilherme Miller descobriu. Que coisa maravilhosa, gente. Vocês vão ver que coisa incrível. Como que a profecia é perfeita, tá bom? Então olha só. Daniel capítulo 8, verso 13 e 14, né? Olha, depois ouviu um santo que falava e disse outro santo, aquele que falava, até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército a fim de serem pisados? Ele me disse até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Olha que interessante. Daniel não se referia ao santuário terrestre, por quê? Porque o santuário terrestre, gente, havia sido destruído. Daniel estava exilado na Babilônia, o santuário tinha sido destruído. Então a profecia não era para o santuário terrestre, né? Aí ele falou, mas que santuário que é esse então, né? Então ficou uma curiosidade no ar, né? E olha só que interessante, como que Guilherme Miller descobriu essa profecia, né? Primeiramente, ele começou a entender que uma tarde e uma manhã representa um dia. Quando você vai lá em Gênesis, né? Olha só, Gênesis capítulo 1, verso 5. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Então, um dia equivale a uma tarde e uma manhã. E quantas tardes e manhãs nós estamos vendo aqui? 2.300 tardes e manhãs, né? Então, uma tarde e uma manhã equivale a um dia. Só que um dia em profecia, gente, um dia em profecia, né, equivale a um ano, sabe? Um período profético. Olha só lá em Números capítulo 14, verso 34, olha. Segundo o número dos dias em que espiastes essa terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos e conhecereis o meu afastamento. Então, quando os espias foram lá espionar a terra, né, o povo se rebelou contra Deus, né? Então Deus disse, olha, eles ficaram 40 dias lá espionando a terra, vocês ficam agora 40 anos no deserto, para cada dia um ano. Então, profeticamente, gente, um dia representa um ano, tá? Quando você vê as profecias, você entende que cada dia representa um ano, tá? Também tem Ezequiel capítulo 4, tá? Ezequiel capítulo 4 também fala, tá? Desse período profético, tá? De cada dia um ano, cada dia representando um ano, tá bom? Mas olha que bacana, gente. O que aconteceu então? Tem um início. Peraí, se eu sei que então são uma tarde e uma manhã que vale a um dia, então são 2.300 dias. Mas se cada dia representa um ano, então são 2.300 anos. 2.300 anos. Mas quando começa a profecia? Se eu entender o começo da profecia, se eu descobrir o começo da profecia, eu vou saber o final dela. Isso que Guilherme Miller meditou. Falou, puxa vida, se eu descobrir o começo, e quando começa a profecia, né? Então aí, gente, que coisa maravilhosa. Se eu saber o começo, eu vou saber o final, né? E esse começo e o fim dá o quê? Os 2.300 anos. Puxa, que legal, né? Olha só. O que Daniel descobriu? O que Guilherme descobriu? O início da profecia. Olha só o início da profecia. Nesse período de tempo, gente, nesse período de tempo de 2.300 anos, Deus continua dando a sequência para Daniel, né? Lá no capítulo 9, verso 24, Deus falou que desse período de tempo, Deus falou assim, olha, 70 semanas, Daniel, estão determinadas. Essa palavra determinada é como se estivesse falando assim, ó, Daniel, desses 2.300 anos está cortada 70 semanas. Essa palavra determinada aqui está assim, separada. Então, dessa profecia grande de tempo, de 2.300 anos, 70 semanas estariam determinadas para o povo de Daniel. E olha só, Daniel capítulo 9, verso 24, olha, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados
e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Opa, aqui tem uma chave profética aqui. Peraí, então tem a ver com as 70 semanas. O início dessa profecia aqui tem a ver com as 70 semanas. E olha que interessante, gente. 70 semanas. Quanto dá 70 semanas? Se você calcular, né, uma semana tem 7 dias. Sabendo que cada dia equivale a um ano, então uma semana são 7 anos, não é isso? E quanto daria 70 semanas, né? Percebe? Quanto daria 70 semanas, né? 70 vezes 7 são 490, são 49, né? Isso, né? Então daria 490 anos. Você vê, gente? 490 anos. Você soma, lembra-se, uma tarde e uma manhã equivale a um dia. Um dia profético equivale o quê? A um ano, né? Uma semana tem 7 dias. 7 dias equivale o quê? Profeticamente. 7 dias equivale a 7 anos. Então nós vemos aqui que são 70 semanas. São 70 semanas. 70 vezes 7, 490. Percebe? Então são 490 anos proféticos. Que legal, né? Tá bem claro isso, né? É uma matemática simples, tá? Uma matemática simples. Você sabe que uma tarde de manhã equivale a um dia, que um dia profético equivale a um ano, que uma semana tem 7 dias, e 7 dias equivale a um ano, então são 7 anos uma semana profética. Só que aqui está falando de 70 semanas, então 70 semanas, 70 vezes 7 são 490. Então olha que legal, nós temos 490 anos separado para o povo de Israel, para o povo de Daniel, estava separado. Agora, que incrível, gente, aí tem um detalhe, né? Quando daria início para essa semana? Quando começaria essa semana? Aí tem outra chave, olha que bacana. Daniel no capítulo 9, verso 25, diz assim, olha: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Opa! Guilherme Miller descobriu aqui a chave, o início então da profecia. Quando começaria a contagem então dos 2.300 anos proféticos, dessa profecia das 2.300 manhãs? Quando contaria? Quando se iniciaria então as 70 semanas. E quando se iniciaria as 70 semanas, gente? A partir da ordem para edificar Jerusalém. Olha que 10, que legal. Nós descobrimos então aqui a chave profética que dá início então da profecia. Nós entendemos então que a profecia daria início quando? Quando começava então as 70 semanas, né? E quando começou as 70 semanas, gente? Nós vimos lá o seguinte, decretos, né? Lá fala assim, quando saiu o decreto para restaurar Jerusalém, vai dar o início na profecia. Então nós temos na Bíblia 3 decretos. Nós temos o primeiro decreto, que é o decreto de Ciro, que foi dado no ano 537 a.C., como está lá em Êxodo capítulo 1, verso 2 e 3, olha. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Que há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que está em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. Olha que interessante, gente. Daniel estava lá exilado na Babilônia, e Daniel viu pelas profecias que o povo deveria ficar lá na Babilônia 70 anos. E quando 70 anos se cumprisse, então, o povo voltaria para edificar Jerusalém, para edificar a cidade. Então Ciro deu o primeiro decreto. Então voltou um grupo de pessoas para edificar o quê? O templo. Mas esse decreto foi válido, né? No ano 537 a.C.? Não, porque não estava referindo a toda a cidade ainda. Aí tem o segundo decreto, gente. Qual que é o segundo decreto? O decreto de Dario, que foi no ano 520 a.C. O que Dario escreveu lá? Êxodo capítulo 6, verso 11 e 12, olha. Também por mim se decreta que todo homem que mudar esse decreto se arrancará um madeiro de sua casa e levantado pendurarão nele, e da sua casa se fará por isso um monturo. O Deus, pois, que faz habitar ali o seu nome, derrube todos os reis dos povos que estenderam a sua mão para mudar o decreto e para destruir essa casa de Deus que está em Jerusalém. Eu, Dario, baixei o decreto, com diligência se faça. Bem, quando Ciro deu o decreto, gente, o povo começou a voltar para Jerusalém para construir o templo. Só que os inimigos começaram a dificultar a construção do templo. Então parou a obra ali, porque os inimigos começaram a dar em cima, e até que então teve que sair um segundo decreto. Dario deu o segundo decreto e falou: não, pode continuar a obra. Tá? Então esse decreto ainda não foi um decreto que deu assim uma estabilidade para o povo, né? Aí surgiu então o terceiro decreto. Qual que é o terceiro decreto? O decreto de Artaxerxes, que foi no ano 457 a.C. Olha só o que diz lá. Êxodo capítulo 7, verso 12 e 14, olha. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei de Deus do céu, paz perfeita em tal tempo. Por mim se decreta que no meu reino, todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém, vá, porquanto és enviado da parte do rei e dos seus 7 conselheiros
para fazeres inquirição a respeito de Judá e de Jerusalém, conforme a lei do teu Deus que está na tua mão. Aqui, gente, se decretou agora o povo tinha liberdade para agora cultuar a Deus, para retificar a cidade e ter as próprias leis. Então foi estabelecido o quê? Um decreto para reconstruir Jerusalém mesmo. Agora Jerusalém estava agora o quê? Com plenos poderes aqui. Tá? Então esse decreto aqui, gente, passou a ser o decreto em vigor. Quando que começou esse decreto aqui? Quando foi dado na história? Segundo a história da humanidade, né? Porque aqui nós vamos saber esse período para a história da humanidade, tá? Foi no ano, então, 457. Opa, que legal! Nós descobrimos, então, o início das profecias. Porque a profecia das 2.300 manhãs, ela começa com o início da profecia das 70 semanas, tá? Das 70 semanas. Que as 70 semanas estão ali determinadas, né? Do período de 2.300 anos, tem uma determinação para o povo de Daniel. Para o povo de Daniel ali tem uma determinação, o povo de Israel. 70 semanas estava para esse povo aqui. Então nós vamos estudar agora um pouquinho sobre essas 70 semanas, gente, que dá o início da profecia das 2.300 manhãs. Olha que coisa maravilhosa. Bem, olha só. Tem um detalhe aqui do historiador que eu queria ler para vocês, olha. Jorge Cincelo, né? Historiador bizantino, interpretou as 70 semanas como o período entre a ordem dada por Artaxerxes I para que o templo de Jerusalém fosse reconstruído no 115º ano do Império Aquemênida, né, do Império Persa, 20º ano de Artaxerxes e o 4º ano do 83º das Olimpíadas. Percebe, gente? Tudo isso aqui na história. Você vê que isso aqui, eu marquei esse detalhe para vocês aqui, para vocês perceberem que há um fato profético na Bíblia e um fato histórico. É um fato histórico. Então, essas datas aqui não foram aleatórias. Eu não estou trazendo essa data aqui aleatória para vocês, como estou julgando aqui, né, da forma qualquer, não. São fatos históricos, tá bom? Que está sendo comprovado. Bem, eu não vou entrar em detalhes nesse detalhe aqui, mas eu vou passar para frente para vocês entenderem que essas datas aqui são datas históricas, tá? Datas históricas. Então nós temos aqui então o início da profecia das 70 semanas, que foi quando? Foi quando o decreto de Artaxerxes. Que ano? No ano 457 a.C. Então olha só que interessante. Sabemos aqui o início da profecia das 2.300 manhãs, olha que bacana. Então, a partir do ano 457 a.C., dá-se início então as profecias, tá? Das profecias. Olha que legal. Nós vamos estudar sobre essas 70 semanas aqui, tá? Para nós entendermos um pouco mais como que a profecia, ela é perfeita. Olha só, se a profecia, gente, ela não se cumpriu apenas 10%, 50% da profecia, não, foi 100% da profecia. 100%. Então nós vamos ver como que essa contagem aqui, gente, ela é tão perfeita. Porque ela se cumpre exatamente em todos os processos proféticos que está declarado nessa profecia. Tá joia? Olha só. Sobre as 70 semanas, nós pegamos lá nessa linha do tempo aqui, olha. Nessa linha do tempo é a linha da eternidade. Lembra da linha da eternidade lá atrás que nós estamos estudando? Nessa linha da eternidade aqui, olha, nós temos aqui as 70 semanas, tá? Nós temos aqui também as 2.300 manhãs. Mas nós estamos aqui dando um zoom nas 70 semanas, tá bom? Então o que diz lá na palavra de Deus, né? Que 70 semanas estariam determinadas para o povo de Daniel, para o povo de Israel, né? Então, olha só, 70 semanas, nós percebemos que 70 vezes 7 são 490 anos. Então, olha só, 490 anos, essa profecia de 70 semanas duraria, né? E daria início no ano 457 a.C., né? Olha que interessante. O que foi dito lá para Daniel, né? Daniel capítulo 9, verso 25 lá, olha. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, né? Até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas. E 62 semanas, as ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Daniel capítulo 9, verso 25. O que aconteceu, gente? Olha só que interessante. Presta atenção, olha. Sabe, entende. Desde a saída da ordem, para restaurar e para edificar a Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas. Olha, vou parar aqui, ó, 7 semanas. Então percebe o seguinte. A ordem foi no ano 457 a.C. Então, para a construção de Jerusalém, quantas semanas? 7 semanas. 7 semanas. Quanto que dá 7 semanas, gente? Lembra-se? Uma semana tem 7 dias, não é isso? Só que dias proféticos são anos. Então, 7 semanas equivale a quanto? 7 vezes 7? 49. 49 anos, gente. Exatamente foi o ano em que, depois que deu o decreto do ano 457 a.C., até a construção de Jerusalém, foi exatamente 49 anos e Jerusalém estava pronta. Só que em tempos angustiosos. Por que tempos angustiosos? Né? Porque houve tempos angustiosos? Porque os inimigos se levantaram contra a edificação de Jerusalém.
a discussão do santuário, sabe? Sambalate ali. Se você pegar Neemias, ler o livro de Neemias, o livro de Esdras, você vai perceber que foi uma luta. Os construtores, eles construíam com uma mão, uma colher de pedreiro ali, na outra mão a espada. Porque eles estavam sendo ali perseguidos pelos inimigos mesmo ali. Então foi difícil para reconstruir Jerusalém, né? Então você vê que foi exatamente 49 anos. Durou o período para se reconstruir tudo. Que coisa maravilhosa, não é verdade? Então você percebe que a primeira profecia aqui se cumprindo aqui, olha, dessa profecia das 2033 manhãs, cumprindo o período exato de 7 semanas para a reconstrução de Jerusalém. Mas o que diz mais lá, né? Olha, 7 semanas, né? E 62 semanas. 62 semanas. Quanto dá 62 semanas, gente? Né? Olha só, você vê que Jerusalém, olha, começou a reconstrução de Jerusalém no ano 457, né? Que deu plenos poderes ali. E no ano 408 ali, né, houve então a restauração de Jerusalém, né? Ela é restaurada no 408, exatamente do decreto de Artaxerxes até o ano 408, foi exatamente 49 anos, tá? 49 anos, exatos. Não é maravilhoso isso? Isso é incrível, gente, incrível. Agora o que acontece? Nós temos 62 semanas. O que acontece nessas 62 semanas, gente? Quanto que é 62 semanas? Né? Uma semana tem 7 dias, não é isso? Então 62 vezes 7, 434 anos. Olha só que interessante. O que aconteceu então nessas 62 semanas? No ano 20, essas 62 semanas aqui, ó, se você fizer a contagem, né, você percebe que vai regredindo. Você percebe, olha, 457, né? Ele vem diminuindo. Por que diminuindo? Porque a data da contagem que dividiu a história da humanidade é antes e depois de Cristo. Então, antes de Cristo, né? A contagem vem do ano. Você pode perceber que ela vem de uma forma decrescente, né? Olha, quando vai se afastando de Cristo, para trás, né? Antes de Cristo, ela vai se afastando, vai aumentando a data, né? Quando vem se aproximando de Cristo, ela vem diminuindo. Então, 457 a.C., foi dada a profecia, foi dada a ordem, o decreto, né? Começou-se então a restaurar a cidade de Jerusalém, né? O templo tudo ali restaurado. E, então, olha só que você vê que vai diminuindo, né? Então, 49 anos exatos, deu no ano 408. E quando você começa a contar, né? De 408 até dar os 434 anos, que é as 62 semanas ali, né? Dá 434 anos. Ela vai cair exatamente no ano 27, no ano 27 depois de Cristo. O que aconteceu no ano 27 depois de Cristo, gente? Foi o batismo de Jesus. O que diz lá, a profecia, né? Até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas, né? Olha que interessante. Até o Messias. Por que fala ungido? Até ungido, né? Até o príncipe, o Messias. Quando algumas traduções dizem até ungido. Porque foi através do batismo de Jesus que ele iniciou o ministério dele. Agora, o que acontece mais ainda, gente? Olha que coisa maravilhosa, olha. Daniel capítulo 9, verso 26 e 27, olha. E depois das 62 semanas, quer dizer, olha só, 62 semanas, a partir da ordem lá da construção de Jerusalém, deu exatamente 434 anos. Tem um detalhe interessante que eu queria falar para vocês aqui. Algumas Bíblias, ela tem uma página em branco entre o Antigo e o Novo Testamento. Sabe por quê, gente? Porque depois que Jerusalém foi restaurada, né, o templo foi restaurado ali, não houve mais profetas. Deus se calou. Não houve mais nenhum profeta. Nesse período de 434 anos, gente, foi um período que a gente chama de período intertestamentário. É um período em que foi entre o Antigo e o Novo Testamento. Sabe? Não houve mais profeta. Os últimos profetas foram aqueles profetas que nós temos no Antigo Testamento, que é Malaquias, né, que é Abacuque, que é ali... aqueles profetas ali, né, os menores, né? Joel, Amós, né? Então, olha só, esses profetas todos profetizaram nesse período aqui, gente, pós-babilônico, na construção de Jerusalém. Mas nesses 434 anos, simplesmente Deus se calou. A gente chama de período intertestamentário, que é o período que separa o Antigo do Novo Testamento, período de silêncio de Deus. Não houve mais profetas. Aí você percebe que no final dessas 62 semanas, vem quem, gente? Quem vem com o ministério? O próprio Jesus Cristo, o próprio Cristo. Vem João Batista pregando, lembra? Então, olha só que bacana, gente. No final das 62 semanas, então, nós vimos o ministério de Cristo, iniciando o ministério de Cristo. Mas o que é dito lá em Daniel capítulo 9, verso 26, né? Olha, e depois das 62 semanas, será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerras, e estão determinadas assolações. E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre as da abominação virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Olha que bacana, gente.
Olha que bacana. Então nós temos aqui o quê? Uma semana ainda faltando, não é isso? Nós vimos aqui, deu 434 anos aqui nas 62 semanas, né? Olha só, 7 semanas mais 62 semanas, né? Falta uma semana para dar 70 semanas, 69 semanas, tá? Então, 62 mais 7, 60 e 7, 8, 9, 69. Mas não são 70 semanas? Então tá faltando uma semana, não tá? O que diz lá? Que na metade da semana faria o quê? Cessar o sacrifício. O que aconteceu na metade da semana, gente? Da semana que tá faltando aqui para terminar as 70 semanas proféticas, né? O que tá faltando aqui? Nós vemos que o quê? Que ele faria o quê? Uma aliança com muitos por uma semana. Tá vendo a semana aqui? Olha, a aliança que Jesus fez com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício. O que aconteceu na metade da semana? Né? Uma semana tem 7 anos. Né? Uma semana tem 7 anos. O que aconteceu na metade da semana? Né? Olha só, exatamente, gente, 3 anos e meio de ministério de Cristo. Cristo exerceu seu ministério, depois que ele foi batizado, durante 3 anos e meio, Cristo pregou. Mas na metade da semana, o que aconteceu com Jesus Cristo? Ele foi morto. Tá? Exatamente no ano 31. Olha como que a profecia, gente, está se cumprindo exatamente. No ano 31 depois de Cristo, Jesus foi crucificado. Exatamente 3 anos e meio depois do batismo dele. Dando no ano 31, exatamente na metade da semana. Exatamente na metade da semana. Sabe? E aí o que aconteceu? Tem mais outra metade da semana. O que aconteceu? Qual foi o evento que culminou então com o final da semana que estava ali determinada para o povo de Daniel? Jesus que sabia disso, gente. Jesus sabia disso. Lembra que Jesus disse para os discípulos: vocês não vão pregar para nenhum gentil. Vocês vão somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por que Jesus pediu para que os discípulos pregassem apenas para Israel? Porque ele sabia que estava terminando o tempo da profecia, o tempo de Israel, como nação escolhida, nação separada de Deus, estava terminando. E o que aconteceu no final da semana, gente? Né? Lembra que Jesus disse lá, olha só, lá em Mateus, olha só, Mateus capítulo 10, versículo 5, 7, olha. Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregar e dizendo: é chegado o reino dos céus. Mateus capítulo 10, versos 5 e 7. Por que Jesus disse isso para os discípulos? Porque Jesus sabia que estava terminando a semana. Antes de Jesus morrer, ele sabia, olha, o povo de Israel tem pouco tempo para eles se arrependerem, sabe? Porque a semana profética que é dada para o povo de Israel estava terminando. E quando terminou, qual foi o ato que culminou com o término dessa semana, das 70 semanas? Foi o apedrejamento de Estevão, exatamente 3 anos e meio depois de que Cristo foi morto. Porque quando Cristo morreu, gente, você sabe que o véu do santuário se rasgou, né? Fez cessar o sacrifício. E exatamente 3 anos e meio depois da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo, eles apedrejaram Estevão. E depois que eles apedrejaram Estevão, o que aconteceu, gente? O povo, os discípulos de Cristo foram pregar para os gentios. Não é maravilhoso? O que aconteceu lá? Atos dos Apóstolos, olha só, Atos dos Apóstolos, né? Capítulo 8, verso 1, olha. E também Saulo consentiu na morte dele e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Então, quando eles foram dispersos, quando os discípulos foram dispersos pela perseguição que se levantou depois que mataram Estevão, o tempo de judeus foi selado ali. A profecia das 70 semanas se encerrou. O tempo de Israel como nação profética terminou. Não temos mais nada com Israel. Israel, você fala assim, mas como assim não tem nada com Israel? A profecia das 70 semanas, gente, dava o tempo de Israel se arrepender como nação. Como nação. Mas como Israel não se arrependeu e rejeitou a palavra de Deus, rejeitou o Messias e também rejeitou a mensagem do Evangelho, o Evangelho agora foi pregado para quem? Para os gentios. Findando assim as 70 semanas. Olha que profecia linda, gente. Que profecia maravilhosa. Né? E aí então deu início o quê? A pregação dos gentios. Sabe, gente? Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Então, olha que interessante. A profecia das 2.300 manhãs, né? Olha, ele me disse até 2.300 manhãs e o santuário será purificado, né? Daniel 8,14. Então nós vemos lá o quê? Nós vemos o início da profecia, que foi quando o quê? Quando deu início do decreto de Artaxerxes, né? Começou a contar então a profecia dos 2.300 anos. Nós vemos que houve então as 70 semanas, que foi um período determinado. Desses 2.300 anos, 70 semanas foi determinada para o povo de Daniel. Quem que é o povo de Daniel? O povo judeu, o povo de Israel. Só que o povo judeu rejeitou a mensagem, né? Nós vemos ali todo o período profético, né, de 490 anos ali, que é as 70 semanas. Nós vemos ali o período que se cumpriu, que foi a edificação de Jerusalém, né?
Depois nós vimos ali o batismo de Cristo. Nós vimos ali depois a morte de Cristo na metade da semana. Depois nós vemos que o apedrejamento de Estevão, que deu então o fim das 70 semanas e início da pregação para os gentios. O que ficou faltando, gente? O que ficou faltando? Ficou faltando então o quê? Um período de quanto tempo? Olha só. 2.300 anos, que é a profecia total, né? Quanto que era 70 semanas? 70 semanas era 490 anos. Então você tira de 2.300 anos, 490, vai sobrar quanto? Vai sobrar 1.810 anos. Então, estava faltando para terminar a profecia 1.810 anos. Para acabar com a profecia de 2.300 anos. E quando se deu o término dessa profecia de 1.810 anos? Exatamente, gente. Dia 22 de outubro de 1844. Sabe? Exatamente no dia 22 de outubro de 1844. O que ocorreu no dia 22 de outubro, né? Bem, pelo calendário caraíta dos judeus, era o dia do Yom Kippur, era o dia da expiação, né? Então, se fosse pegar desde o calendário judaico, desde os tempos em que os judeus sacrificavam ali, eles marcavam as festas. As festas judaicas, elas foram datadas, e os judeus tinham esse cronograma. Então, exatamente, gente, no dia 22 de outubro de 1844, ele coincide com a data da expiação. Era a data da expiação do santuário, que era feita anualmente no templo de Jerusalém, sabe? Mas como o templo foi destruído, né? Eles não têm mais o templo, mas eles marcam as datas. Então, exatamente, gente, no 22 de outubro de 1844, era então a data profética do término da profecia das 2.030 manhãs. Guilherme Miller, quando viu isso, ele ficou impressionado. Ele falou assim: puxa vida, o santuário será purificado. O Guilherme Miller, quando ele descobriu essa profecia aqui, foi questão de 20, 30 anos antes, né, do término dessa profecia aqui. E ele ficou tão impressionado que ele começou a refazer os cálculos novamente. Falou: mas será que é isso mesmo? E ele ficou impressionado porque ele pensou o seguinte: se o santuário vai ser purificado, o santuário é a terra. Ele imaginou que o santuário seria a terra. Então começou a pregar o quê? A volta de Jesus. Jesus vai voltar, gente, vai voltar. No nosso tempo ele estava pregando para aquelas pessoas. Então as pessoas imaginavam que seria a volta de Cristo. O que aconteceu? Houve uma grande decepção. Jesus não veio, né? Jesus não veio, sabe? Então nós vimos aqui, gente, ó, esse período maravilhoso, o período dos gentios aqui, né? Mas o que aconteceu? Tem mais detalhes ainda, né? Esse período de 1810 anos, gente, olha só. A gente pensa que a profecia só acabou por aí, né? Mas muitas profecias se cumpriram nesse período aqui, dos gentios aqui, desse período de 1810 anos. Com o final da profecia das 70 semanas, né? Dando início depois do apedrejamento de Estevão, que foi no ano 34 depois de Cristo, né? Então olha só que interessante. No ano 34 depois de Cristo foi quando terminou o período profético das 70 semanas, né? Que o período que era dado para os judeus. Agora deu início o quê? O período dos gentios. O que aconteceu durante esse período aqui, gente? 1810 anos, até chegar a 1844. O que aconteceu nesse período? São coisas, detalhes incríveis, gente. Olha, você vê que depois que Estevão foi apedrejado, os gentios parramaram no mundo pregando o evangelho. E no ano 70, deu-se a destruição de Jerusalém, conforme Jesus havia profetizado, que não ficaria pedra sobre pedra, né? Não ficaria pedra sobre pedra. Lembra que Jesus disse, quando vocês viram o abominável da desolação, onde que falou o profeta Daniel? Lembra que Jesus disse lá em Daniel, lá em Mateus 24, verso 14, né? Pois é, o abominável da desolação, quem que era? Os romanos que cercaram Jerusalém e destruíram Jerusalém. Mais uma profecia se cumprindo aqui, olha, nesse período de 1810 anos aqui, olha, dentro do período de 2.300 manhãs. Percebe como que é maravilhoso? E aí segue a profecia. Olha só. Dá início também ao período profético da igreja de Éfeso. Lembra das cartas das igrejas lá, né? Das 7 cartas, né? Escreve a carta de Éfeso, né? Escreve a carta de Esmirna. Lembra das 7 cartas de Apocalipse? Cada carta daquela, gente, representa um período profético, tá? Éfeso foi o período da igreja pura, da igreja que começou, né, com Cristo ali, né? E foi até o ano 100, sabe? O ano 100. A igreja de Éfeso é a igreja pura, a igreja que é apostólica, sabe? A primeira carta ali, a carta da igreja de Éfeso, né, que está em Apocalipse capítulo 2, do verso 1 ao 7, representa o período profético da igreja primitiva, da primeira igreja, da igreja pura, da igreja apostólica, tá? Que foi do ano 31 até o ano 100. O que aconteceu depois? Percebe que toda a história aqui vai se provando tudo isso, olha só. Depois começou ali o período do profético da igreja de Esmirna, né? Que depois do ano 70 ali, né? Que teve a destruição de Jerusalém, né?
Os romanos então conquistaram ali toda aquela região ali, já tinha conquistado já, né? Mas dominaram tudo ali, esparramou judeus, esparramou cristãos, tudo ali, né? Mas começou então uma perseguição contra os cristãos. Olha só que interessante, gente. Deu início então à segunda carta de Apocalipse, né? A carta da igreja de Esmirna, né? É o período profético das perseguições que durou do ano 31, né? Até o ano 100 depois de Cristo, né? Olha só. Desculpa, do ano 100 depois de Cristo, né? Até o ano 313, tá bom? Eu tava marcando a reta no quadradinho aqui. A profecia durou do ano 100, a carta de Esmirna, né? Que foi o período de perseguição. Esse foi o período, gente, que os mártires, né? Os cristãos eram mortos no Coliseu, lá nas arenas romanas, né? Então, até quando durou esse período profético aqui? Até o término das perseguições pelo decreto de Constantino, no ano 313. No ano 313, então, Constantino baixou um decreto que tornou Roma cristã. Aí deu início o quê? A outro período profético, o período da igreja de Pérgamo. Que período é esse, gente? O período que vai desde 313, quando Constantino baixa o édito de Constantino ali, né? E vai até o ano 538, com o início, gente, da supremacia papal. O que vem a ser isso, gente? A partir do ano 313, até antes disso a igreja era pura. A igreja era morta, era perseguida. Mas a partir do ano 313, quando Constantino decretou o Império Romano como um império cristão, começou a entrar heresias dentro da igreja, começou a entrar doutrinas pagãs, começou a contaminar a igreja. Lúcifer, Satanás, ele começou a perseguir a igreja, matar a igreja, mas cada dia que ele matava a igreja, mais cristãos nasciam, mais cristãos vinham, mais fiéis, mais fortes, mais firmes, mais fiéis. Então ele percebeu que pela força ele não conseguiria vencer. Então o que ele fez? Ele começou agora a usar de estratagema agora, ele se aliou. Falou, bom, já que eu não posso vencer, eu vou me aliar. Então ele começou o quê? Baixou um decreto lá com Constantino, né? Imperador Constantino, imperador romano, dando fim às perseguições e agora tornando o Império Romano, o Império Pagão, o Império agora cristão. E agora os pagãos começaram agora a entrar na igreja, não convertidos. Enquanto a igreja era perseguida, quem era cristão de verdade. Mas agora não tem mais perseguição. Então agora ficou fácil ser cristão. Sabe, não tem mais perseguição. E aí começou a entrar o quê? Apostasia dentro da igreja, começou a entrar pessoas não consagradas e começou a entrar o quê? Heresias dentro da igreja, começou os dogmas papais. A partir daqui começou a surgir a igreja católica que nós conhecemos hoje. Tá? A igreja cristã, gente, ela foi desde o comecinho de Cristo a igreja cristã, mas o período em que começou a surgir os papas foi a partir desse período aqui, tá? Esse início da supremacia papal. No ano de 538, quando Justiniano, ele deu o decreto baixando poderes para o Papa. O Papa não tinha mais agora só poder religioso, tinha poder agora também temporal. E aí agora começou um período de apostasia, tá? Aí depois vem, qual que é outro período que vem? Que surge depois, né? Vem a igreja de Tiatira, o período das trevas, né? O período das trevas, que ele vai do ano 538 até o ano 1517 com a reforma protestante. Olha como que bacana, gente, como que dá certinho, você vê os períodos proféticos? Então nós vemos aqui, dentro das 2.300 manhãs, né? Nesse período que está faltando dos gentios aqui, nós vemos esses acontecimentos aqui na história, dando cumprimento às profecias de Apocalipse e à profecia de Daniel junto, paralela, percebe? Então, no ano 538, depois de Cristo, até o ano 1517, houve o quê? Um período de trevas, a Idade Média, a igreja proibiu que as pessoas usassem a Bíblia, né? As doutrinas pagãs já havia sido introduzidas na igreja, né? O sábado já tinha sido trocado pelo domingo, quando Constantino baixou o decreto lá, né? Que todo mundo deveria guardar o domingo como o dia do sol, né? Sunday, dia do sol, que é o domingo, né, no calendário gregoriano que nós temos hoje, né, durante a semana, que é lá em inglês, né, o domingo é Sunday, dia do sol, tá? Ainda preservou isso. Você vê que interessante? E aí então começou a apostasia a entrar na igreja, né? E a Bíblia foi esquecida. A Bíblia foi esquecida um período de apostasia, gente. As pessoas quase se apagou a lâmpada mesmo, um período de escuridão mesmo. A Bíblia foi proibida. As pessoas não tinham mais a Bíblia. Ficou só o que? A tradição da igreja, a igreja falando e o povo acreditando, né? E aí, então foi o período das trevas, chamado período das trevas. Terminou quando? Com a reforma protestante, no ano 1517, com Lutero, tá? Quando Lutero protestou. E aí nós vemos depois o quê? O início da igreja de Sardes, né? Que foi um período que os protestantes começaram a surgir, né, novas verdades, porque as verdades, não é que novas verdades, né? Não é isso que aconteceu. É que como a Bíblia foi esquecida nesse período aí tão longo, né, da era das trevas, desde a supremacia papal, né, um período de 1260 anos, 1260 dias, né, que é um período de 1260 anos, que é o período profético também de Apocalipse.
a Bíblia foi esquecida, então doutrinas verdadeiras foram deixadas de lado. E com a Reforma Protestante, essas verdades foram sendo trazidas à tona. Então Lutero, ele tinha verdades que ele descobriu na palavra de Deus e foi combatendo as apostasias. Só que outros reformadores também veio sendo verdades também que estava oculta, que veio também entendendo e compreendendo. E aí vem esse período da igreja de Sardes, né? Até que ano? Até o ano de 1798. O que aconteceu no ano de 1798? Foi o final da profecia das 1260 dias, que é de 1260 anos, que foi quando o Papa foi preso pelo general Berthier de Napoleão Bonaparte, no ano de 1798. A Igreja Católica ficou sem cabeça. A igreja foi ferida de morte. A besta foi ferida de morte, lembra-se? A besta ferida de morte de Apocalipse? Pois é. A Igreja Católica, gente, é a besta de Apocalipse, tá? Do Apocalipse capítulo 13 lá. É a besta que sai do mar, tá bom? Isso é um estudo depois que eu explico melhor, tá? Mas por enquanto eu vou tratar só desse assunto aqui. Então, a besta foi ferida de morte. Quando aconteceu isso? Quando o general Berthier de Napoleão Bonaparte prendeu o Papa. A igreja ficou sem Papa, ficou sem poder. A igreja perdeu o poder que ela tinha, né? Ela perdeu esse poder que ela tinha. Isso deu o período de 1260 dias, né? Que é o período de 1260 anos profético, lá de Apocalipse capítulo 12, verso 6, né? E 4, e Daniel capítulo 7, verso 25, tá bom? E aí nós entramos no período do quê? De Filadélfia, da igreja de Filadélfia, que é o período do quê? Que começou o quê? O movimento milerita, né? Trazendo as verdades que foram deixadas de lado, porque o que aconteceu? Com a Reforma Protestante, as verdades que tinham sido escondidas lá no período das trevas, né? na Idade Negra ali, quando ficou tudo escuro, que a Bíblia foi encerrada, então ficou apenas doutrinas pagãs ali, doutrinas da igreja. A igreja trazendo doutrinas, tinha verdades misturadas com mentiras, verdades com erros, né? E aí quando Lutero protestou, Lutero trouxe novas verdades. Mas depois veio outros reformadores também com novas verdades, trazendo novas verdades. Mas o que aconteceu? Cada um ficou com a sua caixinha. Lutero, ele descobriu uma verdade, ficou com a caixinha ali da verdade dele ali. Depois veio ali Calvino, descobriu outra verdade ali, ficou também com ele ali. Cada um, eu sou de Calvino, eu sou de Lutero, eu sou de Wesley. Ele foi formando a igreja luterana, a igreja calviniana, né, que é os presbiterianos. Surgiu também ali os seguidores de Wesley, com a igreja metodista. Então, eles pegaram as luzes que eles iam recebendo, em vez de se juntar e compartilhar a luz para ter uma luz só, não, cada um ficou com umas verdades separadas, né? Aí surgiu então esse movimento milerita. Esse movimento milerita, gente, foi descoberta dessa profecia das 12.300 de manhãs, que deu um revivamento grande nos Estados Unidos, na Europa, e começou então o quê? Uma busca do estudo profético. O saber se multiplicaria, lembra? O saber se multiplicaria, os sábios entenderiam. Então começou essa corrida bíblica. E então, pessoas, quando descobriram essa profecia aqui das 12.300 de manhãs, quando o Guilherme Miller começou a pregar essas profecias aqui, Guilherme Miller era batista. Mas ele começou a pregar na igreja presbiteriana, metodista, congregacionalista, sabe? E essa mensagem foi esparramando. Então juntou pessoas de todos os lados, de todas as denominações, aguardando o quê? A vinda de Jesus, a mensagem que era doce como mel, lembra? Apocalipse capítulo 10, a mensagem que era doce como mel. O que estava fechado lá, o livro fechado, né? De Daniel, fecha Daniel, essa visão, encerra até o tempo do fim. Em Apocalipse capítulo 10, fala que o anjo veio com o livro aberto, né? E deu para João comer, é doce na boca, mas amargo no estômago. Então foi quando ali então a mensagem foi proclamada, a mensagem da volta de Jesus. Então aquele povo ali, aquele movimento milerita ali, que era um movimento grande, aguardava a volta de Jesus, mas Jesus não veio. Houve o quê? Uma grande decepção. O povo foi provado. Dali surgiu ateus, pessoas que desanimaram da fé, então abandonaram a fé. Outros voltaram para suas igrejas de origem, né? E começou a zombar dos próprios irmãos. Os que ficaram, gente, passaram por uma terrível decepção. Foram mesmo amargurados mesmo. Aquela mensagem que era doce se tornou realmente amarga. As pessoas sofreram mesmo calúnias, né? Cadê o Senhor Jesus que não voltou? Zombavam deles, né? Mas aí, então eles compreenderam o significado do porquê Jesus não voltou. Porque na verdade, a profecia das 12.030 manhãs não se referia à volta de Jesus na terra, mas um período profético que aconteceria o quê? O próprio dia do juízo que acontecia aqui na terra. Quando eles começaram a pesquisar sobre isso, eles ficaram impressionados, gente. Eles ficaram impressionados, né? Eles ficaram impressionados com essa profecia e eles estudaram mais a fundo. E foram perceber que a profecia não se referia à purificação da terra, não era a volta de Jesus que viria. Mas quando eles começaram a estudar o santuário terrestre,
Eles começaram a perceber que tudo que acontecia aqui no santuário terrestre apontava para o ministério de Cristo no céu. Num santuário não feito por mãos, um santuário celestial, que vai ser o próximo estudo que a gente vai estudar, tá bom? Vai ser o próximo estudo, tá joia? E aí, olha só, o que aconteceria então, né? Quando terminou a profecia das 2033 manhãs? Terminou no ano de 1844, com o movimento adventista, né? Dando início ao movimento adventista. E entrou no período final da história que nós estamos agora. Nós estamos nesse período de Laodiceia, tá? Um período da mornidão, né? As igrejas estão todas mornas, nem quente nem fria. Jesus está a ponto de vomitar da boca. Nós estamos agora próximo do advento de Cristo, próximo da vinda de Jesus. O próximo advento agora, gente, a profecia terminou, das 2030 manhãs. A profecia que vai se cumprir agora é a volta de Jesus, sabe? A volta de Jesus. Tem muita coisa que vai acontecer, lógico. Nós sabemos que nesse período de Laodiceia tem, né, a marca da besta ainda que vai surgir, tem vários detalhes que nós vamos estudar, né, quem sabe posteriormente. Mas só para vocês ficarem espantados, gente, que nós estamos agora no tempo do fim realmente. Nós estamos no tempo de Laodiceia, tá? Então, das cartas que nós vemos lá, das igrejas, dos períodos proféticos, nós estamos no período de Laodiceia, o período da mornidão espiritual. Então você vê que coisa incrível, que bacana, como que a profecia ela vai certinho cumprindo as profecias desde Apocalipse, como as profecias de Daniel e de Apocalipse junto, nos períodos proféticos, dentro desse período de 1810 anos, dentro do período das 2.300 de manhã, você vê que coisa maravilhosa, gente. É tremendo isso, tremendo. Então, gente, aqui tem um quadro, tá, final. Depois, se vocês quiserem tirar um print, vocês param aí, dá um pauzinho aí no vídeo, tira um print desse quadro aqui que vocês vão ver todinho os cumprimentos proféticos, tá? Todos eles. Se você dá um print aí, dá um zoom que vocês vão ver. Eu dou um zoom melhor para vocês aqui, ó. Quando vocês quiserem tirar um print, tá? Da tela, vocês podem dar um print geral aí, tá bom? E aqui então nós terminamos essa profecia das 2.030 manhãs, que é uma profecia incrível, incrível. Eu sei que é muita informação, pode ser que vocês tenham se perdido nas informações, mas volta o vídeo aí. Volta o vídeo, vai meditando um pouquinho, com calma, tá? Você tem toda a possibilidade de você ficar voltando aí para você compreender todinha essa profecia, tá joia? E você vai ter esse quadro aí que pode te ajudar bastante também, tá bom? Então, no próximo estudo agora, que é o estudo final, tá? Desse estudo das profecias das 3 mensagens angélicas, nós vamos encerrar então com o estudo do santuário, tá bom? Vocês entenderam então a profecia das 2.030 manhãs, vocês aprenderam das 70 semanas, que foi a 70 semanas separada dessa profecia aqui, né? Que está dentro dessa profecia, mas num contexto determinado para o povo de Israel, tá? Que era esse período de 490 anos, né? E tudo que aconteceu no período dos gentios, no período de 1810 anos, né? Que está inserido nessa profecia aqui, tá bom? Então nós estudamos tudo isso aqui. É um estudo grande, na verdade, foi bastante tempo, bastante minutos aqui de estudo, mas valeu a pena. Então eu peço que vocês voltem, estudem novamente, porque realmente é muita informação e vocês precisam pegar o fio da meada, tá? Pegar de comecinho em comecinho, compreendendo tudo, tá bom? Então, vamos parar por aqui. No próximo estudo que eu fizer agora vai ser o último estudo, tá? É o 6º estudo, que nós vamos terminar com o estudo do santuário. Porque nós entendemos então de que essa profecia aqui não tinha nada a ver com o santuário terrestre. O final dela não é o santuário terrestre, mas sim o santuário celestial. Por que nós chegamos a essa conclusão? Então vai ser o próximo estudo. Nós vamos terminar então entendendo o estudo do santuário terrestre, que era a sombra do santuário celeste, para o ministério de Cristo, que Cristo opera por nós no céu hoje, tá? Atualmente, o que Cristo está fazendo por nós no céu, né? Quando se dará a vinda de Cristo? Nós vamos estudar isso no santuário, no estudo do santuário, que vai ser o próximo estudo, o 6º estudo e último estudo da série, tá bom? Então, que Deus te abençoe, que Deus ilumine seu coração, sua mente, para que você possa realmente compreender a solenidade do tempo que vivemos. Nós estamos no tempo do fim. Não é hora de a gente brincar com a nossa salvação, não. Sabe? Deus está mais próximo do que antes. Jesus está às portas, gente. Está prestes a voltar. E não é hora de a gente brincar, não, tá? A coisa é séria, tá bom? Jesus está voltando. Então vamos nos preparar? Que eu e você possamos estar preparados para esse glorioso dia quando chegar. Deus abençoe vocês. Um grande abraço do seu amigo Ivan.